Irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler o texto, orar pedindo a iluminação do Senhor, também agradecendo pela oportunidade que tivemos de servi-lo não apenas com o nosso tempo, mas também e dedicá-lo também em nossas contribuições. Gênesis 16, vou ler todo o capítulo, 15 versículos aí. A palavra do nosso Deus nos diz assim nesta noite. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que me vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho lhe dera o nome, a seu filho que dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade, Deus bendito, maravilhoso, Deus que se revela na tua santa palavra, que nos permite, por graça, te adorar, nos apresentar diante dos teus átrios, aquilo para o qual não somos dignos de nos apresentarmos aqui, na tua santa presença, o Senhor que nos vê, o Senhor que nos contempla, como Agar ali reconheceu. Estamos aqui nesse momento solene de comunhão contigo, também na comunhão dos santos. Te agradecemos, ó Pai, por esse ato de adoração, por cada família que o Senhor tem sustentado, tem dado a oportunidade de te adorar, de te servir com o seu tempo, a sua vida, os seus bens. Abençoa, Pai, o teu povo com a tua palavra. Nos lembra nesses dias materialistas e consumistas que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor.
E nesse momento, ó Pai, pedimos que o Senhor nos alimente com a Tua palavra espiritualmente. Ó Deus, dá-nos satisfazer-nos com as Tuas verdades, que o Teu Espírito nos ilumine, nos conduza, que possamos nos alegrar, encontrar na Tua palavra conforto, paz, alegria, também encorajamento e também as exortações, alertas que são pertinentes na Tua palavra a nós. Ó Deus, seja exaltado o Teu nome na Tua igreja. Assim oramos, te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos considerado que existem dois grandes pactos, ou duas grandes maneiras que o próprio Deus estabeleceu para que o homem pudesse se relacionar com Ele e obter galardão, bem-aventurança. Então nós vemos na Bíblia que Deus nos criou para a alegria, para a felicidade. O homem foi criado perfeito, sem pecado. E, na verdade, Deus queria algo a mais para Adão, se ele não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele entraria num estado de perfeição, onde não poderia mais cair. Então, nós vemos que Deus nos criou para ter comunhão com Ele, para desfrutarmos felicidade, alegria, bem-aventurança, e que é o pecado que trouxe toda essa miséria que está aí. Foi a quebra do pacto, da aliança, que precipitou toda a humanidade nesse estado de confusão, onde há guerras e conflitos entre as pessoas, nações. Então, tudo que está aí, toda essa mazela e sofrimento, tem origem ali naquele pecado original. Então, Deus planejou que o homem vivesse em comunhão com Ele, é isso que nós vemos ali Adão antes da queda, e planejou algo até mais elevado do que o que Adão tinha ali no jardim, através de um pacto de obras. E esse pacto de obras, o requisito era: obedeça e terá vida. Obedeça e serás confirmado na vida eterna. Cumpra, obedeça, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é isso que Deus solicitou, é isso que Deus requer do homem naquele pacto. Mas agora nós sabemos que, tendo a humanidade caído, não há mais possibilidade de obter galardão por obras. Não há mais possibilidade do homem satisfazer, cumprir a justiça de Deus, cumprir a lei de Deus. E desde o começo, após a queda, Deus revelou um segundo pacto, chamado Pacto da Graça, onde Ele promete vida eterna, e agora não mais por obras, mas Ele chama o pecador ao arrependimento e à fé, na obra de um mediador. Ou seja, Deus diz: eu vou mandar um redentor, um libertador. E Deus dá a promessa, e Ele diz: creia no Filho, creia no Redentor, no Salvador. Então esse pacto agora, ele não é mais, a base não é mais obras, porque o homem não pode obedecer. E Deus, sabendo disso, preparou uma segunda oportunidade, digamos assim, um segundo meio de encontrarmos felicidade e bem-aventurança, e esse meio, nós sabemos, é através de Jesus Cristo. Mas, irmãos, aquele primeiro pacto, pacto de obras, ainda que ele seja ineficaz para o homem caído, ele continua operando nesse mundo. Como assim? Como ele está operando? Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não estão debaixo do pacto da graça, estão debaixo do pacto das obras. E só há dois lugares em que cada um de nós pode estar. Ou nós estamos debaixo do pacto das obras, ou debaixo do pacto da graça. Então, aqueles que não são crentes, aqueles que não se converteram pela obra do Espírito, aqueles que não são regenerados, nascidos de novo, toda essa população que está aí, esse povo que não crê no Senhor, quer eles creiam na Bíblia ou não, quer eles saibam disso ou não, eles estão debaixo do pacto das obras. Eles são filhos de Adão, eles herdam o pecado
original, o pecado, a corrupção de Adão, eles herdam isso, e eles estão debaixo da obrigação de obedecer. Quer ser salvo, quer ganhar vida eterna, bem-aventurança, obedeça à lei. Se é que pode, né? Nós sabemos que eles não podem, né? Nós já sabemos disso. Mas se eles não aceitam o Salvador, eles estão entregues a eles mesmos. Se eles não têm Cristo como mediador, eles vão ter que se justificar diante de Deus por suas obras. Eles terão que obedecer. E existem, irmãos, vários textos bíblicos que provam isso que eu estou dizendo. Que aqueles que não estão com Cristo estão debaixo da obrigação da obediência ainda, mesmo que eles não consigam. Por exemplo, Romanos 2,13, apóstolo Paulo diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, se fosse possível alguém cumprir a lei perfeitamente, eles seriam justificados pela lei. Levítico 18,5: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá, por eles eu sou o Senhor. Se o homem puder cumprir, você quer ser salvo pelas obras? Pronto, obedeça 100%, não quebre nenhum mandamento, não tenha nenhum pensamento impuro, não quebre o dia do Senhor, os 10 mandamentos, não tenha outros deuses, não tome o nome do Senhor nunca em vão na sua vida, obedeça, nunca roube, nunca adultere, nunca cobice, seja perfeito, obediência perfeita e perpétua. Se você conseguir, você vai ser salvo por obras, pelo caminho das obras. Então, as pessoas que não querem Cristo, que não querem Jesus Cristo, elas têm que obedecer à lei, elas estão debaixo desse conceito. Elas vão responder por cada pecado que elas cometem diante de Deus. Elas vão pagar a sua dívida completa, que não vai ser paga, porque a eternidade não vai ser suficiente para pagar na condenação, mas o princípio da condenação é o pacto das obras. Eles vão ter que responder por conta desta aliança de obras, na qual eles se encontram, e a maioria, né, ainda se aventura a achar que pode agradar a Deus por sua obediência. Então, só existem 2 lugares onde o homem pode estar na sua relação com Deus: ou no pacto de obras ou no pacto da graça. O primeiro pacto é representado por Adão, lá no Éden. E todos aqueles que estão em Adão estão debaixo de maldição, porque ele quebrou esse pacto pelos seus representados. E o segundo pacto é o da graça em Cristo, e aqueles que creem em Cristo estão perdoados. Quando você creu em Cristo, você se uniu a Cristo, a justiça de Cristo foi colocada na sua conta, e você então, por causa dos méritos de Cristo, está perdoado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, o princípio do nosso relacionamento com Deus é o princípio do pacto da graça. Nós ouvimos o Evangelho e cremos. Mas esse princípio da graça, ele está sempre sofrendo ataques, tentações. Por exemplo, na igreja da Galácia, na carta aos Gálatas, Paulo ele trata com os crentes ali. Eles eram crentes, os Gálatas. Não era apenas uma igreja, haviam igrejas na Galácia que ouviram o Evangelho, mas haviam os judaizantes dentro da igreja. E eles começaram a pregar o seguinte: vocês são crentes, beleza, tudo bem, ótimo, mas para ir para o céu não basta só crer em Jesus, tem que ser circuncidado e cumprir a lei, os 10 mandamentos, mas não apenas os 10 mandamentos, a lei cerimonial, circuncisão, guarda de datas judaicas e outros elementos da lei de Moisés. Então, tinha que ser um judeu, não basta você ser um gentil crente, quer ir para o céu, tem que se transformar em judeu, para poder ser salvo. Então, lá na carta aos Gálatas, não pense só nos 10 mandamentos, não pense só nos 10 mandamentos. O problema não é os 10 mandamentos. O problema é quando o homem acha que ele vai ser salvo por obediência à lei. Os 10 mandamentos são distorcidos no seu contexto, porque
ao dar os 10 mandamentos, primeiro Deus salvou, libertou o povo do Egito. Deus deu os 10 mandamentos para um povo salvo. Então, muitos judeus não entenderam e estavam tentando se salvar por obediência à lei. E essa tentação estava dentro da igreja da Galácia, e essa tentação, ela constantemente assalta, então, a nossa fé, e nós temos que vigiar contra essa tentação de, tendo começado pela graça, querermos nos aperfeiçoar pelas obras. Então, embora a lei de Deus, os 10 mandamentos, nos ensinem uma regra do bem viver, nós nunca devemos buscar conhecer essa lei e praticá-la, entendendo que estamos num pacto de obras. Não, é por causa da graça, por causa que Deus me amou, entendendo que o pecado fez na cruz do Calvário contra Cristo, nosso Senhor, que era o meu pecado, que o pecado é o maior mal desse universo, é o mal sem par, que ele merece a ira, a condenação, o juízo eterno de Deus. Por esses princípios, eu me desvio do pecado, por temor de Deus, por amor a Deus, por outros elementos. Então, não é porque eu estou tentando lutar para conquistar a minha salvação. Não deve ser, não é isso que o Evangelho prega. Isso não é possível também, ser salvo por obediência à lei. Então, na carta aos Gálatas, eu vou ler alguns trechos aqui um pouco longos, se você quiser abrir, fique à vontade, se não você escuta também, tudo bem. Gálatas 3, de 6 a 14, eu vou ler esse trecho aqui e caminhar fazendo alguns comentários, porque ele cita o princípio que Abraão foi justificado pela fé. Então, nunca a salvação foi por obediência à lei no pacto da graça, desde quando Deus falou a Adão, depois da queda, a Noé, e agora Gálatas fala de Abrão, Gálatas 3, de 6 a 14. E o autor aos Gálatas, aí, o apóstolo Paulo diz, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A justificação pela fé, no Antigo Testamento. Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado, nós vimos no sermão anterior. E aí ele continua, sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão, não é os das obras. Os judeus que queriam ser salvos por obras não entenderam o Evangelho revelado no Antigo Testamento. Não entenderam o meio que Deus salvou Abrão. Verso 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, ele ouviu o Evangelho. O Evangelho foi pregado, o Messias era apontado no Antigo Testamento, quando foi dito a ele, em ti serão abençoados todos os povos. Então Abrão cria, ele creu que a partir do seu descendente, essa bênção do Evangelho se estenderia a todas as nações. Ele entendeu de alguma maneira o Evangelho, ele compreendeu, com muito menos luz do que nós temos hoje, tendo toda a Bíblia, temos toda a Escritura, com a revelação que Deus lhe deu, com a obra do Espírito, ele creu e foi salvo pela fé. Não foi por obras, não foi pela sua obediência. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abrão, não é os das obras. Nós somos abençoados porque cremos, porque abraçamos a Cristo, nos humilhamos, fomos ao Salvador, reconhecemos nossa indignidade, que nada temos diante dele, que nenhuma boa obra, olhamos para o nosso passado, até o dia da nossa conversão, não houve nada de bom, nada aproveitável. E então nós nos agarramos a Cristo pela fé e fomos salvos, como o crente Abrão. Mas veja agora, a partir do verso 10, o que Paulo vai argumentar. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O crente Abrão, todos que são crentes com Abrão são abençoados, os da fé. E aí Paulo vai dizer, os que são das obras estão debaixo de maldição, são malditos, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se não fizer tudo, é maldito. Quebre um mandamento da lei. E a lei, ela não lhe dá graça para obedecer, não. A lei diz assim, obedeça, e não lhe dá nada para você obedecer. O Evangelho diz, creia,
E Deus promete dar o Espírito para que creiamos e nos arrependamos. A lei não. Você quer ser salvo pela lei? Não tem graça na lei, não. Não tem nada de graça na lei. A lei é obedeça ou morra. Acabou. É isso que é a lei. Quem quer ser salvo por esse sistema de lei, a Bíblia, irmãos, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que é maldito. Está debaixo de maldição. Éramos nós antes da conversão. Nós éramos malditos. Nós estávamos debaixo dessa maldição do pecado. Pela graça de Deus, o Espírito nos deu a fé e nós somos justificados, perdoados, colocados num estado de bem-aventurança. Então nós não podemos jamais voltar a esse princípio de lei, de obras. Não devemos jamais nos colocar debaixo de um pacto de obras. É evidente que pela lei, verso 11, ninguém é justificado diante de Deus, ninguém. Desde a antiguidade, desde Adão, Noé, Abrão, depois Abraão, os seus descendentes, na lei de Moisés, ninguém é justificado por obras da lei. Porque cita aí, o texto de Abacuque, que o justo viverá pela fé. Justificação pela fé, que Lutero entendeu. Que a reforma protestante, os irmãos ali foram iluminados, compreenderam, abraçaram, voltaram a essa doutrina. Ora, a lei não procede de fé. Não tem fé na lei, faça e viva. Quer ser salvo pela lei? Obedeça. Ah, não posso. Problema seu. Se vire, obedeça. Deus lhe criou originalmente Adão capaz de obedecer. Adão podia obedecer. Se ele não pode mais obedecer e nós não podemos, está na conta da humanidade que se rebelou. Não é culpa de Deus, Ele nos fez perfeitos, capazes de obedecer. Então, a lei não procede de fé, a lei é trabalhe. Quer ser salvo pela lei? Trabalhe. Corra atrás. Vá lá, obedeça, corra, se vire aí, obedeça, não quebre um mandamento. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Esse é o Evangelho. Eu não posso me salvar, eu sou maldito por natureza, nasci filho de Adão, nasci no pacto de obras, estava caminhando para a condenação do inferno, Jesus recebeu a minha maldição. Ele se fez maldito em meu lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Então ninguém recebeu o Espírito que trabalhou, cumpriu a lei, eu vou aqui cumprir os mandamentos de Deus e Deus vai... Não, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que nós recebemos o Espírito Santo pela fé, ouvindo a pregação. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A fé é dom de Deus, presente, favor imerecido. Então, aquela igreja, aos Gálatas, aqueles irmãos, estavam abandonando o pacto da graça, estavam retornando a um princípio de obras, e Paulo, então, escreve essa carta duríssima para aqueles irmãos. Até alguns se fizeram inimigo de Paulo, porque ele estava dizendo a verdade, não gostavam de ouvir, não queriam ouvir. Mas Paulo, então, com ousadia, apóstolo de Cristo, escreve como apóstolo do Senhor, e no capítulo 5, de 1 a 12, Paulo, então, explica: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Fomos libertos, irmãos, do princípio da lei, de uma salvação pela lei, nós somos salvos pela graça. Estando na graça, agora vamos voltar a um princípio de salvação pelas obras? Não, a reforma protestante rompeu com o romanismo por causa disso. E nós vemos, então, muitas vezes no meio evangélico, um retorno a um princípio de obras, um abandono da graça, do princípio da graça, da ideia de que estamos num pacto de graça. Então as pessoas acham que é porque eu faço isso, é porque eu faço aquilo, então Deus tem que me salvar, Deus tem que me abençoar. Isso é um problema grave, que Paulo já tratou lá atrás, está aí nas Escrituras, que nós estamos vendo e vamos ver lá em Gênesis, no texto de Agar, que é o texto que estamos trabalhando. Isso aqui é só para a gente compreender onde iremos chegar daqui para o fim dessa mensagem. Então,
Aqueles irmãos estavam se circuncidando, fazendo o sinal da antiga aliança. E Paulo diz: eu vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. O que era essa circuncisão? Eles estavam dizendo o quê? Nós vamos cumprir a lei de Moisés, nós vamos ser judeus. Nós temos a aliança da graça, mas nós também iremos cumprir lá a aliança mosaica. E aí veja a gravidade, porque Paulo explica aí: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Lei e graça, nesse sentido aí, são água e óleo. Esses dois princípios, não é a lei aí, irmãos, o princípio de que a lei expressa o caráter de Deus ali nos 10 mandamentos, é esse princípio de pacto das obras, de obedeça e viva. Quer ser salvo? Obedeça, trabalhe. Esses dois princípios são opostos. Ou alguém é salvo pela lei ou é pela graça. Ou é por trabalho, ou é dádiva, ou é dom. Não dá para ser os dois. Nós temos que ter clareza disso, não dá para ser. Veja a linguagem grave, aqueles que estavam se circuncidando, achando que por obediência, por obras, iam ser salvos. Veja a linguagem que Paulo usa: de Cristo vos desligastes. Quem quer ser salvo por obras não está confiando no Redentor, no substituto, no mediador. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Veja a linguagem. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Então veja que eles creram, eles eram crentes, estavam obedecendo. E aí veio essa heresia, esse princípio de obras, e pegou aqueles irmãos e derrubou eles. Paulo fala uma linguagem da graça decaístes, para ver se os irmãos levantam daquela mentira, daquele pecado, daquela incredulidade. Um pouco de fermento leveda toda a massa, e etc. aí, que ele vai comentar aí nesse capítulo 5 de Gálatas. Então, irmãos, só existem esses dois caminhos. Nós entendemos assim: ou da fé ou das obras. Então, nós estamos aqui, eu creio, cada um de nós, porque somos da fé, nós cremos no Senhor. Mas essa fé pode ser assaltada, ela pode ser, então, tentada a abandonar esse caminho da fé e se apegar às obras. Abrão passou por isso. Deus lhe fez promessas, Deus lhe chamou, lhe disse que lhe daria um filho, mas nesse capítulo que estamos considerando, e vamos voltar então aí para o nosso texto, há uma tentação. Abrão tem 85 anos. Ele já está há 10 anos na terra de Canaã e não tem um filho da promessa. Nós sabemos e vamos ver pelo texto que é evidente que Sara é estéril. O problema está em Sara. Porque vai haver aí uma segunda esposa, a poligamia que temos aí no Antigo Testamento. A própria Sara oferece para Abrão a sua serva, para ter descendência por meio dela. E aí nós vemos que imediatamente Agar engravida. No contato íntimo com Abrão, imediatamente a Agar, ela vai engravidar e vai dar à luz um filho. Então, Sara já ficando idosa, chegando aí na menopausa, ou não podendo mais ter filhos, Abrão com 85 anos, o tempo passando, e a tentação vem: continuaremos confiando e andando pela fé, ou vamos dar uma ajudinha para Deus? Vamos confiar no Senhor completamente, na sua palavra, na sua promessa, ou vamos trabalhar, vamos fazer aqui, né? Deus está demorando aí, a gente não sabe se Ele vai cumprir mesmo, eu não sei se é por mim. Sara podia pensar assim: não, Abrão, Deus disse que você vai ter um filho, eu não posso ter filhos, mas de repente esse filho que Deus prometeu é por outra mulher, não é por mim. E aí começa a entrar um princípio de querer agir, de obras, de pela força humana cumprir a promessa de Deus, que Deus disse que iria cumprir, dar um jeitinho na promessa. Então, Sara não tem filhos, Abrão com 85 anos, e aí Sara toma uma iniciativa.
ela pede a Abrão que case com sua serva, que a tome como concubina. Veja aí, capítulo 16, a partir do verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, o que era essa concubina? O que é isso que está acontecendo aí? É muito estranho. Como é que pode, pastor? Sara dando o seu marido para outra mulher. Irmãos, nós sabemos e vemos, e vamos perceber no livro de Gênesis, que na cultura da antiguidade, isso pode parecer estranho para nós, mas nós precisamos entender a revelação dentro do seu contexto histórico e cultural. Então, era normal um homem, depois mais ou menos de uns 10 anos, Abrão tinha ali mais de 10 anos morando em Canaã, era comum na cultura do Antigo Oriente, isso está registrado, haviam leis que regulavam essa relação com as servas no Código de Hammurabi e outras leis da antiguidade. Era comum a mulher, entendia, ela era estéril, e ela então concedia ali o seu marido, uma concubina, e essa concubina, ela não tinha o mesmo direito da esposa, ela não tinha direito ao dote, ela era uma espécie de esposa sem dote, sem segurança legal e financeira. E aí, a ideia é que o filho dessa concubina, dessa serva, seria filho da senhora. Entendem? Perceba que Sara diz isso para Abrão e Abrão não estranha. Por que Abrão não estranha? Porque era costume da época. Não há resistência aí de Abrão, não há estranhamento. Sara chega para Abrão e diz: Deus me tem impedido de dar-lhes filhos, toma a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. O que ela está dizendo? Esse filho que nascer da serva vai ser meu filho. Era essa a ideia da época. Você vai ver isso depois na família de Jacó, que Raquel e Lia levaram as suas servas, Bila e Zilpa, se eu não me engano, e a mesma coisa acontece. Os filhos das servas são tomadas como filhos de Raquel e Lia. Elas tomam para si como se fossem delas aqueles filhos das suas servas. Então, essa era a crença daquela época. Esses aspectos estão aí na cultura. Veja que no verso 3, Sara vai dizer que os filhos serão dela. Veja, então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, e etc. E, na verdade, ele diz aí no verso 2. Então, esse é um procedimento padrão da cultura antiga, acontecia isso, né? Era uma coisa da época, as pessoas aceitavam isso com tranquilidade ali naquele contexto. Ou seja, isso não surgiu da cabeça de Sara do nada, não. Não pense que certo dia Sara teve uma ideia, só ela pensou isso, não. Isso era algo comum naquela época. Como eu falei, haviam leis ali naqueles códigos antigos que tratavam sobre isso. Então, quem é Agar? Agar entra aí nesse texto, ela entra na família de Abraão, ela é uma segunda esposa de Abrão, e o texto diz que ela era egípcia. Lembra que Abrão desceu para a terra do Egito, que havia seca na terra, e que teve aquele problema com o faraó, e que faraó deu presentes para Abrão? Há uma grande possibilidade de Agar ser um dos presentes, uma serva que se agregou à família de Abraão na época que ele desceu para a terra do Egito. Então, a família de Abrão era grande, mais ou menos umas 2.000 pessoas, haviam várias servas, mulheres na casa de Abrão. E perceba que até aqui Abrão não tinha tomado outra mulher, ele não tomou essa iniciativa. Ele ama a sua mulher Sara, ele confia na promessa de Deus, e até aqui não havia nada disso. Surgiu a tentação, ao invés de confiar no Senhor, ele anuiu ao conselho de Sara. Poderíamos até fazer uma repreensão, alguns repreendem, alguns comentaristas repreendem Abraão como um ato de incredulidade nesse momento. Mas o fato, irmãos, é que tudo indica que Agar não era uma única opção.
haviam servas ali na casa de Abrão. E se Sara escolheu Agar, é porque ela confiava em Agar. Tudo indica que ela era uma serva dedicada, alguém destacado, uma serva destacada, fiel à sua senhora. Então, dentro daquele contexto onde haviam outras possibilidades, ela foi escolhida, foi dada a Abrão. Alguns acham aí, pela reação dela de fugir da senhora, que era alguém mais jovem, quando foi trazida como escrava ali do Egito, parece agir de maneira impulsiva, fugindo da sua senhora Sarai, mas o fato é que ela foi escolhida e ela se torna a segunda esposa de Abrão. Ela tem um filho de Abrão. Não é o filho da promessa, mas ela então entra na história bíblica e nós vemos aí no texto que ela tem um encontro com Cristo pré-encarnado. O anjo do Senhor aparece para Agar, nós vamos ver mais na frente, manda ela voltar, porque ela fugiu de Sara, e há uma promessa, é dito que ela vai ter um filho, o nome vai ser Ismael, e é dito, Deus diz a característica desse filho, que ele seria uma multidão de nações. É dito a ela, há uma revelação para Agar, algo extraordinário, que nós vamos ver aí. Então, dentro dessas servas, ela é escolhida, ela é dada a Abrão, e a gravidez é imediata. Logo, o problema não é Abrão, o problema é Sarai, ela é estéril, Deus a impediu. Veja verso 4, ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, imagine aquela escrava, uma escrava entre muitas pessoas que habitavam ali, na casa, na família de Abrão. Ela é escolhida, ela se torna uma segunda esposa deste homem importante da antiguidade, ela engravida, e agora ela se enche de orgulho, ela se enche de vaidade. Ela deveria honrar a sua senhora, mas o texto diz que ela despreza Sarai. Fica evidente que o problema é Sarai. E agora ela carrega um filho do seu senhor, um filho de Abrão. Então, o texto nos mostra aí a ideia de desprezo no verso 4 e 5, é uma atitude negativa de desprezo e algo terrível então para Sarai, que confiou em Agar. Então tudo indica uma virada de mesa. Tudo indica uma virada de mesa. Ela confiou em Agar e isso foi terrível porque agora Agar a despreza. Possivelmente Agar pensou assim, agora Abrão, eu vou ter toda a proteção. Eu carrego o filho de Abrão na minha barriga, eu posso fazer o que eu quiser. Ela se sentiu com coragem de desprezar Sarai, de desonrar Sarai. Ela achou que nada iria lhe acontecer. Então nós vemos que Sara vai se queixar para Abrão, verso 5. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que me faz, se me faz a mim, eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. E aí é dito que a serva está nas suas mãos, no verso 6, Sara a trata de fato também de maneira dura, verso 6, veja aí, verso 6, Sarai humilhou-a no final do verso 6, e ela fugiu da sua presença. Então há esse conflito entre Sarai e Agar, há esse conflito registrado no texto. Sarai, então, como que afugenta Agar, ela está carregando o filho de Abrão na barriga. Mas ela, então, foge da face de sua senhora. Talvez ela achasse que Abrão não ia deixar, iria proteger. Mas ela percebe que Abrão disse para Sara, faça o que você quiser. E então ela fica chocada e ela foge, ela vai para o deserto e fica ali meio que confusa, carregando o filho na sua barriga, grávida, e o texto diz que ela vai em direção ao Egito. Quando o texto diz aí que ela foi para a terra de Sur, essa é a direção do Egito, então tudo indica que ela está voltando para o Egito, para a sua terra. E nesse contexto, no verso 7, o anjo do Senhor lhe aparece. Irmãos,
Veja aí na sua Bíblia, quando o texto diz anjo com A maiúsculo, nós entendemos, nós cremos que esta é uma aparição do Cristo pré-encarnado, é Jesus Cristo antes da encarnação, a segunda pessoa da Trindade. O anjo do Senhor aparece a ela, ela experimenta, ela não está procurando a Deus, ela desprezou Sarai, está fugindo, está confusa, no meio do deserto, grávida, sem saber o que fazer, e o anjo do Senhor, uma cristofania, Cristo se manifesta para ela. Então, o anjo do Senhor aparece para ela e lhe pergunta: de onde vens e para onde vai? E ela diz: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela não tem desculpas. Ela diz verdadeiramente para o anjo do Senhor o que está acontecendo: estou fugindo da minha senhora. O anjo do Senhor lhe responde. O anjo do Senhor então lhe diz: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. O que é dito para ela é: se submeta. Volte então para Sarai. E Deus lhe faz, Cristo ali, o anjo do Senhor, lhe faz promessas maravilhosas. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ela vai voltar, ela vai dar à luz a Ismael. De Ismael virá uma descendência numerosa. Alguns acham que os árabes, ali, os muçulmanos, turcos, são descendentes e geralmente vão a esse texto e Agar geralmente, essa situação é meio constrangedora de ela ser uma segunda esposa, essa situação com a sua senhora Sarai. Então, muitos veem algo de modo apenas negativo. Claro, irmãos, que nós não sabemos se ela era uma crente. Nós vamos ver que Sarai, ela é uma alegoria do pacto de obras. Há algo negativo, ela simboliza o desejo de ser salvo por esforço, um pacto de obras. Paulo vai falar sobre isso, lá em Gálatas, no Novo Testamento. Nós vamos ver e vamos citar aqui hoje. Mas o fato é que essa revelação de Cristo para ela é algo positivo. Cristo se manifesta, ordena que ela volte, se submeta, se humilhe. Nós vamos ver que ela vai voltar, ela vai se humilhar, e ela tem a promessa de que terá uma descendência numerosa. O Senhor diz a ela que ela vai conceber, e diz o nome do filho, Ismael, revela a ela o nome do filho, que significa: porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, habitará fronteiro a todos seus irmãos. Será alguém envolvido na guerra, isolado, será uma pessoa isolada, Ismael, mas ele vai nascer, ele vai viver, dele vão vir povos, nações, de alguma maneira são descendentes de Abrão, segundo a carne. E então veja no verso 3 que ela invoca o nome do Senhor que lhe falava, dizendo: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. E ela batiza aquele poço de Beer Lahai Roi, que significa isso: Deus me vê. Ela teve uma experiência com Deus, um encontro com Deus. Ela estava aflita, irmãos, naquele momento. O Senhor então vai a ela, o Senhor ouve a sua aflição, o Senhor então lhe promete que o seu filho vai nascer, que vai se multiplicar, apesar de todos esses problemas de viver isolado e etc. E ela professa uma fé ali, ela diz: tu é Deus que me vê, o Senhor me viu na minha aflição. Então, é uma experiência, um encontro com Deus que ela tem ali. E ela então, o texto nos dá a entender que ela volta sim. A partir do verso 15, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou Ismael. Ela deve ter contado para Abrão. Ela disse: eu estava lá no deserto, e o anjo do Senhor apareceu, e ele me disse que o menino, o nome do menino é Ismael, que ele vai ser nações, que dele virão povos e etc. Como ele diz aí, será sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Então, uma promessa grandiosa para Agar.
Então, há sim aspectos gratificantes na questão desse encontro de Deus com Agar. Deus, o Criador, se lembra dela, ela engole o orgulho e volta. Veja que Agar, Deus trata com ela. Ela engole o seu orgulho e volta para Sarai. Ela tem um filho de Abrão, e ela tem essa experiência, então, com a teofania. Meus irmãos, apesar de tudo isso, coisas positivas, é claro que o texto, nós não sabemos exatamente se essa mulher é um eleito ou não é, ela tem esse encontro com Deus, pode ter sido um encontro superficial ou não, o fato é que vemos aí algumas coisas positivas, ela se humilha, ela volta, ela é uma esposa de Abrão, ela entra na história, Deus tirou ela, uma escrava, alguém ali escondido, ela entrou na história, virou esposa de Abrão, deu um filho a Abrão, não é o filho da promessa, não é o filho pelo qual vem o Messias, mas tem coisas aí que nos mostram uma experiência com Cristo e etc. Mas, Agar, irmãos, ela representa, alegoricamente, o pacto das obras, que é algo negativo, em relação ao pacto da graça. Então, voltando ao que falamos no começo das duas alianças, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai tratar disso, e ele vai dizer que esse evento aqui que acabamos de ver, essas duas mulheres, essa história não é só sobre Sara e Agar. Sara sofreu, foi desprezada, reagiu, Agar sofreu, foi humilhada. Mas Deus tinha um plano maior, haviam coisas maiores que Deus queria revelar por meio dessas mulheres. Elas seriam mãe de grandes nações. Agar teve os seus descendentes, Sara era da linhagem do Messias, por ela Deus trouxe a nação de Israel à existência, e dela depois vem a linhagem do Messias, algo maravilhoso. Duas mães então aí representadas. Mas em Gálatas 4, verso 21 a 31, voltando à questão da lei e das obras, do pacto da graça ou pacto das obras, veja o que Paulo vai dizer sobre essas duas mulheres. E aí ele está falando para os crentes, mas os crentes que queriam estar debaixo da lei. Aí a pergunta é, vocês querem ser representados por quem? Por Sara ou por Agar? Veja o que ele vai dizer. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Irmãos, amplie o seu entendimento de lei. Lei é o Pentateuco, é o Antigo Testamento, é a palavra de Deus. Veja que ele diz, não ouvis a lei, aí ele vai falar da história de Abrão, de Gênesis. Não ouvis a lei, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. A lei é a palavra de Deus. Abrão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante promessa. Essa é a diferença. Os filhos, os que são da lei, são nascidos segundo a carne. Foram nascidos da vontade humana. Os que são da graça, os que foram nascidos de novo, os que foram regenerados, foram nascidos não da vontade da carne ou do homem, nascidos de Deus, novas criaturas, por meio da fé. Então os da lei, quem está debaixo da lei, foi nascido da vontade da carne. Nós nascemos primeiro da vontade da carne, dos nossos pais. Mas por causa da eleição no tempo devido, nós nascemos da vontade de Deus, da promessa. Fomos salvos pela promessa, pelo pacto de Deus, o pacto da graça. Agora veja o verso 24. Essas coisas são alegóricas, é uma alegoria. A história da igreja, muitos intérpretes, pais da igreja, tropeçaram nas alegorias, interpretações alegóricas. E nós temos que ter cuidado com isso, mas a Bíblia está dizendo que é alegoria. Não somos nós, a palavra de Deus, Deus, através do apóstolo Paulo, do seu apóstolo, está dizendo, Sara e Agar, essa história, essa confusão, essa treta aí que aconteceu entre a escrava e a senhora, essa história tem um propósito, isso é uma alegoria. Essas coisas são alegóricas.
alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Sara é uma aliança, Agar é uma aliança. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. Então, aqueles que querem ser da lei, aqueles que querem obedecer para viver, são de obras, se refere ao Monte Sinai, é Agar. É representado por Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está a escravidão com seus filhos. Que Jerusalém é essa que Paulo está dizendo? Os judeus que estavam querendo ser salvos por obras. Agar, o judeu dizendo, não, sou filho de Abraão. É verdade, é filho de Abraão. Representado por Agar, não por Sara. Eram filhos de Abraão étnicos. Mas na questão pactual, eles eram representados pelo Monte Sinai, por Agar. E aí o texto diz, irmãos, que esses da lei estão em escravidão. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que tem marido. Essa é a igreja. Esses são os filhos da promessa. Nós não podemos, irmãos, pela nossa vontade, produzir filhos para Deus. Nós não podemos salvar os nossos filhos. Nós não podemos nos salvar. A salvação é pela graça, é pela promessa. É por isso que a igreja, representada por Sarai, ela, humanamente falando, é estéril. Eu posso pregar, nós podemos evangelizar, pregar, mas só serão salvos se o Espírito Santo for a vontade de Deus. Se o Espírito Santo convertê-los, regenerá-los. Nós não temos o poder em nós mesmos, não é da nossa vontade que ninguém se converte. Há muitas conversões psicológicas. A vontade é bombardeada e as pessoas são chamadas como se fosse uma escolha humana, como se fosse da vontade do homem. E aí caímos num princípio de obras. Não, é milagre. Salvação, a conversão, o novo nascimento é um milagre. É uma intervenção de Deus no coração. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Você é crente, Deus lhe deu a fé. Deus lhe deu arrependimento. Deus, em algum momento da sua vida, você ouviu a pregação, a promessa, e o Espírito Santo então operou. Você é filho da promessa. Você não é nascido da vontade da carne do homem. Você é nascido de Deus. Deus quis, Deus escolheu. Deus operou isso. E você então é representado por Sarai. Agora, interessante, ele vai dizer aqui, nós vamos ver, caminhando no texto de Gênesis, ele vai dizer o seguinte: como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Esse conflito entre os das obras e os da lei aconteceu, representado por quem? Ismael perseguindo Isaque. Lá na frente, Ismael vai caçoar de Isaque, vai zombar de Isaque. Então ele está dizendo que esse conflito aí, alegoricamente, isso vai acontecer, é normal. Nós pregamos uma salvação pela graça, as pessoas zombam, dizem que é loucura. Elas não entendem, elas estão na carne. Esse negócio de ser salvo e mediador e não tem obras, e as pessoas não aceitam isso. É um pecador, agora é salvo pela graça, está dizendo que vai para o céu porque creu em Jesus. Então os das obras perseguem os filhos da promessa. É isso que a Bíblia diz. Contudo, o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. E aí nós temos que nos fazer essa pergunta: somos filhos de quem? Da escrava ou da livre? Estamos debaixo do pacto da graça ou debaixo de um pacto de obras? Cada um de nós, em algum momento da nossa vida, você que é jovem, adolescente, você precisa se perguntar isso. Se você não é crente verdadeiro, salvo, já regenerado, você está debaixo do pacto de obras, saiba disso. Você vai ter que responder pelos seus pecados.
É bem verdade que Eclesiastes diz, né? Anda pelos caminhos que agradam o teu coração, etc. Mas depois ele diz, lembra-te que prestará contas deles, dos teus caminhos. Então, irmãos, nós precisamos lembrar destas coisas. Então, entenda isso. O filho de Agar, Ismael, representa os nascidos da carne. Os de obras são nascidos da carne. E nós, irmãos, então estamos aqui, pregamos o Evangelho, porque cremos que fomos nascidos do Espírito e queremos que aqueles que são os eleitos de Deus sejam os nascidos do Espírito. Então lembre disso, a sua fé vai ser bombardeada. Você é crente, você está no pacto da graça, ok, ótimo, muito bom. Mas tenha cuidado, o pecado vai lhe tentar, vai ser tentado a dar um jeitinho, que nem Abraão fez. Não faça como Abraão, confie no Senhor. Abraão atendeu a proposta de Sara, de ter um filho da carne. Deus usou isso para um propósito. Deus tinha planos quanto a isso. Mas veja que a proposta era boa. A proposta era boa. Abraão, não posso ter filho, você tem filho, o filho vai ser meu. Então a incredulidade, o pecado, a tentação das obras, muitas vezes parece interessante esse caminho. Vamos juntar aqui a lei e a graça, é salvo pela graça, mas tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, muitas vezes a tentação das obras, ela vem de uma maneira com sabedoria, parece interessante, a sabedoria segundo o mundo, sabedoria da carne, que deu tanto problema, como vamos ver na vida de Abraão. Deus cumpriu seus propósitos, mas veja aí que a poligamia já começou dando errado, a poligamia, né? Abraão estava lá, bem com Sarai, entrou uma segunda pessoa, parecia talvez até alguém fiel, mas já veio o problema. Então, foi nesse sentido uma péssima escolha. Isso poderia ter sido evitado se ele cresce que Deus iria cumprir soberanamente pela promessa. Então ele tomou uma decisão, ele anuiu ao conselho de Sarai, não dá a entender que orou, que buscou o conselho de Deus, ou qualquer coisa nesse tipo. Voltamos a afirmar que Deus é soberano no nosso sofrimento. Sara vacilou na fé, tomou uma decisão ruim. Agar pecou também porque se orgulhou. Mas, irmãos, eu não sei qual é o sofrimento que você está passando na sua vida. Mas nós, quando lemos a Bíblia, nós vivemos numa era de tanto individualismo, que nós esquecemos que Deus está usando as nossas lutas para o seu propósito, para cumprir os seus planos. Deus usou o sofrimento de Sarai para nos abençoar, o sofrimento de Agar também. Você vê a história de Jó, por exemplo. Jó sofreu, foi acusado de que era por um pecado, não era. Era uma questão entre Deus e Satanás. Os seus amigos não confiaram na justiça de Jó, na sua integridade. Mas nós vemos, irmãos, que a vida de Jó, a sua paciência, ela fala ao nosso coração. Nós aprendemos com o sofrimento daquele homem de Deus, daquele santo homem de Deus. Então, Deus tem planos com o sofrimento humano. Deus usou o sofrimento de Agar para lhe dar descendência. Essa história chega a nós hoje, essa alegoria chega a nós hoje, para que não sejamos das obras, para que não sejamos aqueles que são meramente nascidos da carne. Então, Deus tem planos. No meio do sofrimento de Agar, veja que maravilhoso, ela vê Cristo. Cristo se revela a Agar, uma cristofania, aparece para ela. Ela não está buscando a Deus, ela não está, mas o Senhor aparece para ela, revela o nome do filho, revela que haverá descendência. Então veja que em meio aos sofrimentos, em meio à história, Deus está cumprindo sua vontade. Seus planos estão se desdobrando, pessoas vão ser abençoadas por meio da nossa vida fiel, em meio ao sofrimento. Nós olhamos para a história da igreja e vimos pessoas que foram martirizadas, queimadas, perseguidas, e Deus usou isso de alguma maneira.
Nós somos abençoados, o Evangelho chegou até nós, pessoas morreram para que hoje tenhamos a Bíblia em nossas mãos, para que possamos cultuar livremente. Pessoas morreram, deram suas vidas. Talvez pensaram em desistir em algum momento, estavam sofrendo. Mas toda a história do povo de Deus, nós vemos que há sofrimentos, dificuldades. Então, nós achamos que o sofrimento é só uma questão que diz respeito a mim mesmo, e eu não quero, e muitas vezes resisto aos planos de Deus, aos seus propósitos. Mas Deus está cumprindo a sua agenda, irmãos. E Ele usa essas coisas, que para nós parece confuso. Então, nós devemos submeter. Veja Agar, ela teve que engolir o orgulho dela. Teve que ir lá, se submeta, vá lá e volte para Sarai. Engula o orgulho. Ela talvez não entendeu, mas houve bênçãos ali. Deus prometeu um filho, nasceu o filho, veio a descendência, cumpriu planos por meio dela. Uma mulher que era o quê? E não ia ser lembrada, ia passar uma escrava. Deus honrou essa mulher também e lhe deu uma posição na história. Claro que dela vem uma semente carnal, né? Ela representa um pacto de obras, mas vem uma grande descendência, por meio então desta mulher chamada Agar. Então, irmãos, ao ler a Bíblia, ao ler o Antigo Testamento, não achemos que isso não tem nada a ver conosco. Nós hoje, isso se aplica à nossa vida. Se você está ou não em Cristo, está ou não no pacto da graça, isso tem desdobramentos vários na sua vida. Se você não está em Cristo, você está debaixo de maldição, como a palavra de Deus diz. Se você está em Cristo, na aliança da graça, você está em paz com Deus. Pode acontecer sofrimentos, lutas na sua vida, dificuldades podem vir, mas Cristo está presente. Deus vai usar, tudo isso vai cooperar para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode talvez sofrer oposição, perseguição dos carnais, daqueles que estão no pacto de obras, mas isso só confirma que você é um filho da promessa, que você é um eleito, que você é um crente. Então, essas coisas são práticas. Tudo isso vai nos ajudar a ter uma vida melhor, a enfrentar, a nossa vida começa a ter sentido. Essa é a nossa história, irmãos. Essa é a grande narrativa, é a grande história e é a nossa história. Nós somos, então, filhos de Abraão pela fé. E nós sabemos que Deus tem filhos aí, e que aqueles que não estão em Cristo não são verdadeiros filhos, né? Todos são filhos, como muitos dizem, mas precisam ser salvos e convertidos, e eles precisam entender tudo isso que você pode dizer, mas isso é muito complexo, pastor, negócio de pacto, mas está revelado. Pode parecer difícil, pode parecer que o propósito é confundir, mas não é, está aí, é para que aprendamos, você está aqui para ouvir mesmo isso, aprender, e eu tenho certeza que você, entendendo estas verdades, isso vai fazer diferença na sua vida. Você vai ter uma compreensão bíblica de quem você é. Meus irmãos, o nosso sentido está em que Deus existe, Ele nos criou, em primeiro lugar. O nosso sentido é que, o que é um monte de barro no chão? Nada, mas Deus soprou e disse, é o homem à minha imagem. O nosso sentido de vida é esse. Mas agora estamos caídos em Adão, e agora o nosso sentido é se fomos salvos, se estamos em Cristo. Essa é a razão da nossa vida, da nossa existência. Então, que Deus nos ajude, que cada irmão possa considerar nestas santas verdades, nesse pacto maravilhoso, e que, ao olhar para aquele que não é crente, saiba disso, ele está debaixo de um pacto de obras, ele não pode obedecer, mas ele é obrigado a obedecer, e é por isso que nós devemos chamá-los à graça, mostrar a eles que eles estão perdidos, que eles não podem, o resultado não vai ser bom desse caminho. Pregar a eles o Evangelho, para que eles venham a Cristo e possam receber, então, o Salvador, o Redentor, e abandonar esse caminho falso que o mundo propõe e que está no coração daqueles que não creem no Senhor. Que o Senhor, então, nos ajude, nos abençoe,
que Ele aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Amém, irmãos. Irmãos, vamos orar? Oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito, Deus todo-poderoso, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra, destas verdades maravilhosas, santas, que aprove ao Senhor revelar, nos deu a Tua palavra, nós, a igreja, o Teu povo. Precisamos compreender, ó Pai, ilumina-nos, dá-nos o Teu Espírito, nos faz entender o propósito, o sentido destas verdades, dessas histórias bíblicas, desses relatos, e nos faz olhar para Jesus Cristo, ó Deus, a partir destas coisas, e nos faz entender onde estamos e onde precisamos estar, e que se por acaso, ó Deus, alguém que ouviu essa mensagem não está no pacto da graça, tem misericórdia, ó Pai, opera, quebranta, faz entender onde está, para onde precisa ir. Tem misericórdia, ó Deus, salva os teus, anuncia, nos ajuda a anunciar esse evangelho com clareza, e que o Senhor então cumpra todo o teu santo propósito, ó Pai. Usa a tua igreja, santifica o teu povo, é o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos adorar o Senhor com mais um hino ou cântico, e depois desse louvor nós iremos fazer a oração final, em seguida impetraria a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Fiquemos de pé mais uma vez. Vamos cantar o hino de número 33. Abramos nossos hinários no hino de número 33. Maravilhas divinas. Louvemos ao Senhor. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos
que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Senhor nosso Deus, te adoramos, ó Pai, nesse momento, prestamos culto ao teu santo nome, louvado, exaltado, bendito seja o Senhor, Deus, Criador, Salvador, que planejou tão grande redenção na eternidade, executou no tempo, e que governa todas as coisas, os eventos, o Deus que nos vê, conhece as nossas necessidades, aflições, está cumprindo, ó Pai, todo o teu santo propósito por meio da tua igreja nessa terra. Continua abençoando, ó Pai, o teu povo, sustentando em meio à crise que está aí, as lutas. Abençoa a nossa semana que iniciamos hoje aqui na tua presença. Abençoa o teu povo, ó Pai, na sua busca particular de ti, cada família, na adoração particular, familiar. Cuida de cada irmão, de cada família, ó Pai, da tua igreja. Também te agradecemos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, irmã Elda, também Estherzinha, Luciane, também Stephanie, ó Pai, irmã Daniela, que fará aniversário amanhã, todos os aniversariantes, ó Deus, da nossa igreja. Também, ó Deus, agradecemos pela vida de Adriel, que completa também mais um ano de vida. Abençoa-os, ó Pai, livra-os do mal, sustenta-os, dá-lhes a tua graça. Abençoa, Pai, esse ano que o Senhor acrescenta, os dias, cada dia de vida, que seja bênção, ó Deus, oportunidade de te adorar, de te servir, de dedicar-se mais e mais a Ti e glorificar, ó Deus, o Teu santo nome, ó Pai. Assim, abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa esse trabalho aqui local, abençoa cada um de nós, abre portas para a propagação do Teu Evangelho aqui nesta cidade, usa essa igreja. Sustenta-nos, ó Deus, aqui, abençoa o conselho da igreja, a junta diaconal, cada trabalho, ó Deus, que essa igreja presta à sociedade, que o Senhor fortaleça cada irmão, cada membro dessa igreja, ó Pai. Também, ó Deus, rogamos a Ti as Tuas bênçãos para os trabalhos da semana, as reuniões, todas as demandas, ó Deus, da semana, o trabalho de cada irmão. Fortalece, ó Deus, abençoa, abre portas de emprego àqueles que não têm, sustenta os trabalhos, os negócios dos nossos irmãos. Abençoa ricamente, ó Pai, sustenta a nossa nação, toma as autoridades governamentais nas Tuas mãos, esse ano eleitoral. Abençoa, ó Deus, que não haja nenhuma interferência no processo eletivo, que aqueles realmente que foram eleitos pelo povo venham assumir suas funções, e que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, ao nosso povo, usa
também os cristãos para votar de modo consciente. E assim, toma esta nação, ó Pai, segundo a Tua vontade, prospera, abençoa a economia e tudo mais, para que possamos, como sempre temos feito, continuar, ó Pai, Te servindo e Te buscando e Te adorando, tendo condições para isso, que o Senhor nos dê essas graças que vêm de Ti, ó Pai. Assim nos dá uma semana em paz, nos leva em paz, nos traz logo no próximo domingo, se o Senhor não voltar, nos dá também aproveitar a oportunidade de congregar-nos na semana, e assim cumpre todo o Teu santo propósito, ó Pai. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém, amém, amém. Amém. Pode sentar, irmãos.